Aleluia. Se é para Deus, irmão, se é para Jesus, mais forte. Glória seja dada ao nosso Senhor. Deus abençoe o pastor Joãozinho por essa mensagem tão enfática que toca aos nossos corações e às vezes nos relembra o quão importante é sermos fiéis, obedientes a Deus e obedientes também, fiéis aos nossos pastores. Meus irmãos, você tem todo o direito de discordar do seu pastor. Todo o direito você tem de discordar do seu pastor. Mas você não tem o direito de desrespeitá-lo. Você não tem o direito de maltratá-lo, de afrontá-lo. Bem como a pastora também que o acompanha. Então, o pastor João ministrando aqui essa palavra tão maravilhosa, e eu me lembrando das passagens bíblicas em que o apóstolo Paulo, ele é enfático nesse sentido, né, pastor João? Em várias de suas cartas, dos seus escritos, ele fala: gente, trata os pastores de vocês com cuidado, tenham atenção com a vida dos pastores. E Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, olha só o que o apóstolo Paulo diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Irmãos, quem são esses que presidem sobre as nossas vidas? Os pastores. E ele continua aqui no versículo 13: e que tenhais em grande estima e amor. O que o pastor João falou aqui exaustivamente: ame os seus pastores. Ah, pastor, então agora eu tenho que deixar de amar o pastor Alex? Não, de forma nenhuma. Continue amando o pastor Alex, tendo a consideração por um obreiro, um servo de Deus, que dedicou boa parte do tempo de sua vida aqui na congregação. Então, isso é honrar, meus irmãos, os obreiros que aqui passaram. Amar quem mais? O obreiro e a obreira que estão chegando, né? A gente fala que está chegando, mas vocês são bem conhecidos aqui. E também pelo trabalho, pastor João, que o senhor desempenhou aqui, né? A gente precisa salientar isso, que esse poço artesiano aqui, o senhor correu atrás, né? Com muito esforço, com a autorização e a bênção do pastor Alex, né? O senhor foi o responsável por angariar os recursos, né? Então a igreja sabe o compromisso e a fidelidade do servo de Deus que estão recebendo aqui neste local. Mais um local que o apóstolo Paulo fala sobre esse compromisso, né, essa fidelidade para com os líderes. Lá em 1 Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo, ele é orientado pelo apóstolo Paulo. Lá no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: os presbíteros, também conhecidos como pastores, que governam bem, sejam estimados por dignos e de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Mais uma vez o apóstolo Paulo, e no decorrer da carta aqui, ele continua dizendo: olha, o senhor mencionou aqui sobre a contribuição para com a igreja. O pastor é digno do seu trabalho. Não menospreze um trabalho pastoral. É fundamental para as nossas vidas. Às vezes as pessoas no mundo, né, principalmente no mundo, tem essa mania de julgar a vida de um pastor como se ele vivesse apenas de benesses que uma igreja propicia. Antes de falar, tenta acompanhar o seu pastor, tenta se colocar ao lado dele, auxiliá-lo diariamente. Então, se a gente fizer isso, a gente vai começar a experimentar também das labutas que um homem de Deus ou uma mulher de Deus padece na obra do Senhor. Não são só de facilidades que vive o obreiro. E também, lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, o escritor diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Então a gente tem um versículo dizendo para honrar pastores.
A gente tem um versículo dizendo para que você não deixe o recurso faltar na vida do seu pastor. A gente tem um versículo dizendo aqui para você obedecer ao seu pastor. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus nos orienta nesta palavra, meus irmãos, né? Ombre com o pastor João, com a diaconisa Irmã Este aqui nesse trabalho, que eu tenho certeza que o mover de Deus, ele será real, continuará sendo real através da vida dos irmãos que aqui serão empossados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja crê nisso. Dá glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez eu quero convidar a igreja aqui a se colocar de pé. Quero convidar aqui o pastor João, a irmã Este, a virem aqui à frente, né? Vou convidar também o pastor Alex e a diaconisa Irmã Silvia. Vem aqui também, pastor. Pega aqui os documentos aqui. O senhor disse que ia passar para o pastor Alex. A chave da igreja está fácil alcance aí. Trazem a chave da igreja também, né? Vamos fazer esse ato simbólico aqui na posse dos nossos irmãos. Irmã Silvia vem aqui, fica ao lado do pastor Alex. Glória a Deus. E este ato é um ato simbólico, onde é representado aqui toda essa passagem das responsabilidades que tem aqui o pastor. É claro, não é somente isso, né, pastor Alex? Os trabalhos, eles são muitos, às vezes eles são fáceis e às vezes também eles são difíceis. Mas se a igreja estiver atenta à palavra do Senhor, se a igreja estiver em oração, se a igreja estiver com o coração aberto para contribuir, para trabalhar, para servir na casa do Senhor, nós vamos ver o mover de Deus acontecer de uma forma extraordinária, não só sobre a vida dos nossos pastores, mas também sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem que aqui adentrarem. Amém, igreja? Então, eu convido o pastor Alex a entregar a chave, bem como os materiais, os documentos aqui da igreja, para o pastor João. Pode entregar, pastor. Acho que uma salva de palmas, igreja. Pastor Silva, se quiser cumprimentar a camisa Maestra, fica à vontade. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vou pedir ao pastor João, a diaconisa Este, se puderem, ajoelhem aqui no altar, se puderem. E vou pedir aos nossos pastores, os obreiros que estão aqui em cima, vamos impor as mãos aqui sobre a vida deste casal. Pastor Lírio, faça essa oração aqui neste momento, enquanto nós estaremos abençoando e declarando a posse sobre a vida deste casal. Toda a igreja, levante as mãos em direção ao pastor João. Querido Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, nós colocamos este casal na tua presença. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, esta igreja está recebendo o pastor João e agora a pastora Este, Senhor. Este casal seja bênção nas tuas mãos, que a unção do Espírito Santo esteja sobre eles, dando direção, dando força, dando entendimento, dando sabedoria, e que o Senhor seja o guia deste casal, e que esta igreja seja abençoada, que esta igreja ame este casal, em nome de Jesus. Nós declaramos a sua bênção sobre este casal, em nome de Jesus. Nós usamos o pastor João Este, pastores e dirigentes dessa congregação, em nome de Jesus. Nós louvamos pela vida do pastor Alex, pela vida da pastora Silvia, que o Senhor possa estar abençoando tudo que eles fizeram em prol desta obra. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero
Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor João, diaconisa Estia, pastora Estia, a partir de aqui, né? O nosso costume tratar a esposa do pastor, né, como pastora também, porque é assim que a palavra nos orienta. E sobre a autoridade aqui investida, representando o nosso pastor presidente, pastor Vidamarques Luiz de Oliveira, a pastora Arlene, a nossa diretoria que também aqui está presente, eu vos declaro empossados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, como foi falado aqui, obrigado, pastor. Esse ventinho aqui não ainda de certa garganta. Como falado aqui pelos irmãos, a gente fica com o coração apertado pela saída do pastor Alex, né, da pastora Silvia, mas também ele fica aquecido pela chegada dos novos pastores. É a certeza de que nós não ficamos desamparados. E peço que a igreja esteja sempre em oração pela vinda do pastor João, da pastora Estia, pastor Alex, pastora Silvia, os nossos pastores presidentes, a nossa diretoria, porque é nesse meio, igreja, que são tomadas as decisões, né, para o nosso futuro como igreja. Então nós precisamos sempre estar na direção, na instrução do Senhor Jesus. E antes de finalizar, como de costume, eu quero estender aqui a oportunidade do pastor João, né, para que ele traga aqui suas considerações. E se na sequência a pastora Estia também quiser trazer aqui sua palavra, fique à vontade. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou muito alegre nesta noite. E também, como se diz, estou bem triste na outra parte, né? Confesso para os irmãos que não é fácil você congregar, igual a gente congrega já, acho que já tem uns 3 anos que já vai fazer que a gente está junto. E como vice-pastor, né, obreiro, ajudando os irmãos, o pastor Alex, o pastor Silvio, mas quando você pega o cajado para trabalhar, a gente não deixa de tremer as pernas, viu, pastor? O coraçãozinho treme, viu? É diferente, não é fácil. As coisas mudam. Já não é um vice-pastor, né? A responsabilidade é maior. E o pastor Vidamarques, ele nos convidou, falou com a gente. Eu estava trabalhando no Monteão, Sebastião, da Banana, e eu falei, liguei para a mulher, falei, alguma coisa tem. E aí o que acontece? Ele falou, conversou comigo depois e falou sobre o pastor Alex. Eu falei, pastor, mas eu disse que eu ia ajudar o pastor Alex até quando ele fosse embora. O dia que ele fosse embora, eu também vinha. Ele falou, não, mas não é que o senhor vai vir, o senhor vai, o propósito é que o senhor ficar lá. Eu falei, mas meu tempo acho que já venceu, pastor, porque no início do ano eu estava no propósito até de sair, mas como eu falei para os irmãos, né, de volta, de ficar na série, mas como a gente ama essa igreja, ama o pastor Alex, o pastor Silva, tem um carinho muito grande pelos irmãos, a gente resolvemos ficar mais. E eu disse para ele, pastor, mas será que é realmente? Como é a 4ª vez que ele me faz um propósito, eu disse, agora não está fácil. No momento ali que ele falou comigo, eu até tinha falado para ele que eu acho que não ia dar certo. Aí a gente teve alguns homens de Deus que nos ajudou, né, porque a gente fica um pouquinho preocupado. E aí a gente tomamos a posição, eu mais a minha esposa tomamos a posição de assumir, né. Eu disse para o pastor Alex que a gente vai sentir muita falta, porque eu aprendi a amar muito meu pastor e vai continuar sendo meu pastor, o pastor Silva. Eu vou considerar ele, como todos os pastores que eu já passei, considero, inclusive era para vir muito de Goiânia com a família, mas houve um imprevisto, não teve condições, me avisou agora já de noite, escurecendo. Então a gente fica feliz pelo carinho,
que a gente tem pelos irmãos e com os irmãos com a gente. E a gente tem uma boa amizade com a vizinhança, as pessoas que não é crente também não são crentes, a gente tem uma boa amizade aqui na região. Então eu quero aqui agradecer a Deus por tudo, pela vida do pastor Damarcos, pastor Arene, o pastor Rafael também, que a gente aprendeu a amar, nós temos uma amizade boa, graças a Deus, tem os demais obreiros também, né? E todos os irmãos, eu agradeço, conta comigo, mas a pastora Ed, como eu disse quando eu cheguei aqui, o segundo culto, se eu não me falha a memória, quando eu comecei a pertencer à região, eu trabalhei lá do outro lado, lá no São Raimundo, se eu não me falha a memória, eu vim pregar aqui pela segunda vez na época. O pastor Alex, aqui o púlpito era mais pequeno, falou para mim assim: quem sabe o pastor João um dia pode ser pastor desta igreja, né? E a gente estava, a segunda vez que a gente estava vindo na igreja quando eu conheci, e Deus cumpriu. Quando eu terminei o poço, de fazer a obra do poço, eu, o irmão Joaquim, o pai do pastor Alex, o irmão Valdineu, que está aí, até agradeço o irmão Valdineu, trabalhou com nós andamos 3.100 quilômetros naquele carrinho meu, fazendo a obra de Deus. Que dia que nós chegávamos aqui em casa às 11h30 da noite. Eu disse para os irmãos, eu fiz igual a Neemias, né, sobre a obra, né, eu fiz uma grande obra. E eu disse, se o meu tempo aqui foi esse, Deus me enviou foi para fazer esse trabalho aqui. Quantos anos tem a igreja, né, o templo aqui, nunca tinha feito esse trabalho. Eu já estou pronto para ir embora, eu estou feliz. Já fiz o que eu pude fazer, só isso, e eu já estou grato a Deus. Mas Deus tem mais algo por nós aqui nesse lugar. Agradeço o pastor Alex pela confiança, né? Eu até disse para ele, pastor Rafael, e antes do culto lá, volta e pastor, o senhor tem certeza que é isso mesmo? O senhor não quer ficar com nós, não? Né? Então, obrigado, Deus abençoe, e nós vamos aqui para somar e multiplicar, não dividir nem separar, e nem diminuir, somar e multiplicar, amém? Conto com os irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos pela carinho e confiança. Obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe o senhor. A mulher agora está com vergonha de falar. Ela não é daqui, né? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria de estar aqui mais uma vez. Agora em um momento especial para nós. Mas todos os tempos, né, é especial. Estar na casa do Senhor sempre é especial, né? Mais um motivo agora a mais, uma responsabilidade a mais. Mas em tudo Deus nos dá graça, nos fortalece, nos ensina, né? Que nós precisamos de aprender com o Senhor. Nós precisamos de aprender a todo momento. Não é porque agora eu fui consagrada a ser a esposa do pastor e consagrada a pastora que eu vou mudar alguma coisa. Não, eu quero ser melhor do que eu era ontem. Eu quero ser melhor a partir de hoje, com a igreja da Goiabeira, com os irmãos que aqui vierem. Eu quero ser bênção nas suas vidas. E coisas boas irão acontecer, né? Eu quero só deixar um salmo aqui, 126, para a igreja do Senhor. Me presta o óculos aí, por favor. Porque no Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram a Sião, estava com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo contigo os seus modos, né? Essas têm dificuldade, mas nós em tudo nós colocamos o Senhor Jesus. Nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. É como meu esposo falou, nós estamos aqui para somar e não para dividir. Nós estamos aqui para poder ouvir e também ser ouvido. Em nome de Jesus, Deus abençoe a igreja da Goiabeira e os irmãos
presente aqui. Em nome de Jesus.